A estabilidade do BRICS está rachada e a culpa é do Janjo. Pelo menos foi isso que declarou tanto a Rússia quanto a África do Sul. E claro que isso tudo tem a ver com uma nova gestão que se inicia em 2025 na América do Norte, do grande Laranjo Man. Eu vou confessar que vai ser muito divertido ver um revolucionáriozinho de quinta categoria que se acha o mais esperto de todos os comunistas dançar na mão de comunistas de primeiro mundo. Se é que isso existe. Fica comigo até o final do vídeo que eu te conto absolutamente tudo a respeito das falas do Laranjo que atingiram o BRICS e também atingiram o conflito lá no Oriente Médio. Vai ser muito divertido assistir tudo isso de camarote. Tem muito mais para você nesse vídeo, né? Vamos inaugurar mês de dezembro daquele jeito. Ontem o dólar fechou a 6,066. Você tem noção do que é isso? Não tem pandemia, não tem fica em casa, não tem economia, a gente vê depois. A economia a gente está vendo agora e parece que tanto Haddad quanto o Janjo estão mais perdidos que cego em tiroteio. Tem gente que aposta, como eu, que eles estão na crista da onda do plano quinquenal de Stalin na fase 1, que é o quê? Acabar com a classe média e chapar todo mundo na faixa econômica, temos motos, na faixa econômica mais ralé da pirâmide econômica mundial, ou seja, ditadura do proletariado. Enquanto corta mais de 5 bilhões da educação, nós tivemos a declaração do Galípolo, que foi indicado pelo Janjo, dizendo que os juros permanecerão altos por mais algum tempinho. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí, porque você sabe, né? O preço da liberdade é eterna vigilância e a gente está aqui sempre para lembrar vocês disso. Vamos para as notícias e a gente começa com um dos avisos de Janjo. De Janjo não, do Laranjo. O Laranjo chegou, gente, nem tomou posse ainda e já está colocando ordem no mundo. Olha só o que ele falou em relação ao conflito lá no Oriente Médio, que este canal aqui ficou terminantemente proibido de fazer a cobertura e trazer as notícias para vocês em tempo real. Então eu só dou um en passant aí nos principais assuntos e deixo o resto para lá, porque a gente precisa existir para continuar conversando. Entre outras coisas, o Laranjo disse o seguinte: todo mundo está falando sobre os reféns que estão sendo mantidos de forma tão violenta, desumana, contra a vontade do mundo inteiro no Oriente Médio, mas é tudo conversa e nenhuma ação. Por favor, deixe que esta verdade sirva para representar que, se os reféns não forem libertados antes de 20 de janeiro de 2025, a data em que eu orgulhosamente assumo o cargo da presidência dos Estados Unidos, haverá todo o inferno para pagar no Oriente Médio para os responsáveis que perpetraram essas atrocidades contra a humanidade. Os responsáveis serão atingidos mais do que qualquer um foi atingido na longa história histórica dos Estados Unidos da América. Liberte os reféns agora. E aí você pode dizer, mas você acha que o Hamas vai dar alguma confiança para o que o Laranjão fala? Gente, esse recado não foi para o Hamas. Esse recado foi para quem financia o Hamas. Esse recado foi para quem protege o grupo. Esse recado foi para quem cuida da manutenção da existência do grupo. E se tem alguém envolvido, que claro que tem, na manutenção desses reféns, vocês podem ter certeza que recebeu o recado e isso é muito mais que importante. Um outro recado que deu efeito imediato, que pena para o cachaça, foi sobre a fala do Donald Trump a respeito da nova moeda que o BRICS está alardeando, né? Vamos mudar o dólar, vamos substituir o dólar com a nossa moeda, porque o Sul Global, vocês lembram, né, da estocadora de vento falando dos países do Sul Global. Eu queria saber se Rússia é país de Sul Global, mas tudo bem. Aí o Donald Trump falou o seguinte: a ideia é que os países do BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos, acabou. É como se ele tivesse dito assim, isso era na época do morto-vivo lá, tá? Comigo não tem mais, tá? E aí ele continua: exigimos o compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100%
devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles podem encontrar outro otário. Não há chance de que os BRICS substituam o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tente deve acenar adeus à América. Vocês acham que ele está sendo muito prepotente? Eu acho que ele está sendo justo. Você quer substituir a minha moeda? Então vamos começar não negociando comigo. Passar bem, vai comprar vodka, gás lá da Rússia. Vodka, gás, gelo Bom, deixa eu ficar quieta. Deixa aí nos comentários para mim se você acha que o Laranjo Man foi muito prepotente, porque é isso que comunista tá falando na rede social, né? E aqui a gente não dá mole para comunista, não. Aí, meus amigos, o melhor aconteceu logo após essa declaração de Donald Trump. O primeiro a se pronunciar publicamente a esse respeito foi o chanceler russo, o Sergei Lavrov. Ele disse que criar essa história, essa ideia de criar moeda BRICS para substituição de dólar foi ideia de Luiz Inácio Cachaça da Silva, que ele, Rússia, Sergei Lavrov, Putin, não tem nada a ver com isso. No dia seguinte, que foi ontem, a África do Sul deu um repeteco na declaração de Lavrov, dizendo, foi o governo, né, oficial, disse que não há planos para criar uma moeda chamada BRICS. Isso foi ideia do Lula. Não tem plano nenhum. Isso foi ideia do Lula. Isso segundo a Bloomberg, né? Eu quero a mesma rapidez na resposta com os reféns israelenses que ainda estão em cativeiro. Mas eu quero saber de você agora, o que você acha que o Lula vai fazer? Porque isso me mostra uma coisa só. A tal estabilidade do BRICS, ninguém solta a mão de ninguém, tudo junto e misturado. Na hora, meu bem, que o chicote estala no bumbum de outrem, todo mundo larga a mão de todo mundo, porque o que gera o globo terrestre é o dinheiro, é o comércio, são as relações, não é uma ideologia. Ideologia, o Janjo pode mandar aqui no Brasil, agora querer implementar essa ideologia no mundo, quebrando as relações comerciais de países que não têm muito para oferecer para as suas populações, com a América do Norte, aí o buraco já fica mais em cima, eu diria, né? E você acha o quê? Que já estão largando da mão do Janjo? No caso do BRICS? Deixa aí para mim. E por falar em Janjo, a maravilhosa professora Paula Marisa já está lá mostrando. O governo cortou 5,5 bilhões de reais no orçamento. Educação é uma das áreas que será mais atingida, tá? O Ministério da Educação será bloqueado em 1,6 bilhão de reais. Pasta das cidades e transportes também estão entre as mais afetadas. Mas o que a professora Paula Marisa chamou a atenção foi numa fala de Lula de 27 de agosto de 2017, quando ele ainda estava em Campina Grande, dizendo o seguinte: nós triplicamos o orçamento da educação. Toda vez que você ouvir um governo dizendo que vai cortar da educação, ele não merece respeito. Como eu digo sempre por aqui, o mundo não gira, o mundo capota, tô eu aqui dizendo para vocês, ouçam o Cachaça Man, porque ele tem razão. O governo disse que vai cortar da educação, ele não merece um pingo de respeito de seus eleitores. Hashtag pronto, falei. É isso. Vamos lá. Enquanto isso, o dólar, ele chegou a 6,0,9, quase encostou, e aí voltou um pouquinho, fechou em 6,066. É um recorde em reação ao pacote do Haddad e as ameaças do Trump ao BRICS, é a opinião do nosso correspondente, né, direto da Inglaterra, Ivan Kleber. E o Galípolo surpreendeu, pelo menos a Crazy Hoffman. Galípolo disse: juros elevados teremos por mais tempo. Teremos para hoje na fila do pão. Eu queria ser uma mosquinha para ver a cara da Crazy depois que ela passou os últimos anos dizendo que Campos Neto tem que cortar tudo, tem que meter a mão, tem que enfiar a faca, tem que cortar na canetada. Imagina, tá querendo destruir o Brasil, tá querendo destruir o governo de Lula. Campos Neto é o infiltrado de Bolsonaro para destruir o governo de Lula. Quem lembra? Digita aí 1 se você lembra e digita 2 se você não lembra. Agora
vem o Galípolo, que é indicado pelo governo do Cachaça Man, dizendo: filhinhos amados, se continuar nessa pegada, não tem para onde ir. Qual será o resultado, a priori, de toda essa lambança que vocês estão fazendo? Os juros altos continuarão, gostem vocês ou não. Agora eu quero ver qual será a justificativa da Crazy Hoffmann para dizer que o presidente do Banco Central está lá infiltrado para detonar a gestão do governo do Janjo. Eu amei isso. Tá cada dia. Olha, o governo do Janjo tá num lamaçal, gente, mas num lamaçal que vai ser muito difícil de sair. Muito difícil de sair. Para você não dizer que eu sou uma bolsonarista e que eu estou falando mal do governo porque eu amo o Bolsonaro, sim, eu amo o Bolsonaro, isso é fato. Mas eu não estou falando mal da atual gestão só por causa do meu amor por Bolsonaro. Eu vou deixar a TV Goebbels falar com vocês. Ao vivo e a cores. Empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. São mais de 100 empresas estatais. Fazem parte da máquina do governo federal e atuam em diversos setores, como de infraestrutura, telecomunicações, agropecuária. O governo usa o resultado de algumas dessas empresas para calcular o desempenho das contas públicas do país, mês a mês. E neste ano, as contas devem apresentar o maior rombo desde 2009. De janeiro a agosto, o déficit das empresas estatais federais bateu 3 bilhões e 300 milhões de reais. E a previsão do próprio governo é que fechem o ano em 3 bilhões e 700 milhões de reais no vermelho. As empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. São mais de 100 empresas. Precisa falar mais? Não sou eu que estou falando, é a moça lá da TV Goebbels, ó. É ela, tá? É o maior rombo desde 2009. Vocês lembram do resultado que Bolsonaro deixou no caixa do Brasil quando saiu? 54 bilhão. Em caixa. Isso com uma pandemia no meio, que foi a nossa sorte. Agradeça a Deus, tá? Para a gente ter passado pela pandemia com Bolsonaro e não com um miserento desse no poder. E aí, tem coisas que são feitas lá no STF, né? Como, por exemplo, depois de retratação, Toffoli extingue punibilidade da família acusada de agredir Moraes. Por que eu estou chegando aqui para falar com vocês? Só para vocês saberem que eu estou de olho na notícia e, mais que isso, quem sou eu na fila do pão para comentar. Vocês entendem muito bem, né? O advogado do presidente Bolsonaro deu um pulinho lá na Jovem Pan para bater um papinho e foi censurado ao vivo e a cores. Mas antes de trocar em miúdo, quero falar com vocês do Sinata Gotas, que me acompanha desde outubro do ano passado, e eu estou simplesmente maravilhada. Depois de um ano de uso, minha pele está muito melhor do que antes. Eu uso cada vez menos maquiagem e isso é, sim, resultado do Sinata Gotas, que é um produto 100% natural, sem contraindicação, registrado pela Anvisa, que vai ajudar a combater rugas, linhas de expressão, bigode chinês, flacidez, pele desidratada, pele ressecada. Por quê? Porque ele tem no seu princípio ativo algo chamado transresveratrol, tão indicado pelo Dr. Lai Ribeiro, como eu já mostrei muitas vezes aqui para vocês. E se você é rata de praia como eu, e se você viu que sua pele está com aquele aspecto cansado, de tanta porrinhação da política em 2024, é do Sinata Gotas que você precisa. É uma bomba de vitaminas que vai cuidar da sua pele de dentro para fora, porque você vai administrar o Sinata Gotas debaixo da língua, que é a área de maior poder de absorção do nosso corpo. Por isso que você percebe o poder e os efeitos do Sinata Gotas, ó, assim. Eu percebi no terceiro ou quarto dia uma mega hidratação que a minha pele já não via, ó, há muito tempo. Então, eu assino embaixo, o link que eu deixo para você, tanto no comentário fixado quanto na descrição, te leva até essa página. Você tem outros depoimentos também. Aqui está o transresveratrol garantido pela Anvisa, que está no nosso componente, tá? E mesmo o preço do ano passado, por menos de R$30 da parcela, você já garante o combo de 3 meses de tratamento com frete grátis para todo o Brasil, e eu ainda mando para você um pote de ácido hialurônico diferente, de presente. O ácido hialurônico eu tomo antes de dormir e o Sinata Gotas eu tomo de manhã. Então o link está aqui, eles aceitam todos os cartões de crédito, mas você também pode pagar no boleto e no Pix. E entra no link, vê aí qual é a melhor forma que se adequa ao seu bolso, que
deve estar arrasado, né? Eu entendo você. Por isso que o Sineta Gotas não deu 1 centavo de reajuste de um ano para cá. Eu mais que recomendo, gente. Bora chegar no final dessa luta com a melhor pele que a gente puder. 55 anos, sem procedimento estético, sem procedimento cirúrgico. Diz aí nos comentários para mim o que você tem achado da minha pele. Compara com os vídeos de antes de outubro do ano passado que você vai ver. A diferença é gritante. Pode acreditar. Então vamos lá. Vamos à censura que o advogado de Bolsonaro sofreu na Jovem Pan. Não sei se lembram a origem da Jovem Pan. Era uma rádio de direita, era um canal maravilhoso, uma rádio maravilhosa, onde todo mundo assistia, todo mundo amava, todo mundo gostava. Hoje, quem é que dá coça? A Oeste. Por que dá coça? Porque a Jovem Pan virou isso aqui, ó. O que nós temos aqui? Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente. Nesse momento nós estamos com o tempo assim meio... O ponto dele deve estar assim, o diretor, corta, fala para ele, encerra a entrevista, chama uma urgência, chama uns qualquer coisa. Essa é a Jovem Pan. Você ainda assiste essa bosta? Eu só fiquei sabendo desse recorte porque rolou na internet. Você ainda assiste essa bosta? Deixe de assistir, porque é assim que eles tratam o jornalismo da Jovem Pan. Vamos lá. E eu hoje passeando tentando fazer aqui, né, a pauta de vocês, eu tive a sensação de que eu estava lá em 2009, 2010, 2015. Falei, gente, essa matéria é lá daquela época, porque eu já vi todo esse pessoal se tornar réu. É lá daquela época. Quando eu fui olhar, data 2 de dezembro de 2024, 16h06, eu falei, não é possível. Então eu vou contar para vocês que tudo que não prestava nos antigos governos de Janjo e Dilma estão se repetindo. Olha só, Justiça Eleitoral em Brasília torna réus Marcelo Odebrecht, João Vacari Neto, Renato Duque e mais 36 investigados. O caso é um desdobramento da Lava Jato, envolve a apuração do pagamento de propinas no valor de 68 milhões de reais, meu amigo. O esquema teria ocorrido entre os anos de 2009 e 2016. E preste atenção que quem os tornou réu foi a Justiça Eleitoral e foi de Brasília, tá? O que aconteceu? Eles são investigados em um processo que trata de supostas irregularidades na construção da Torre de Pituba, sede da Petrobras em Salvador, Bahia. O caso desdobra a Lava Jato, surgido a partir da 56ª fase da operação, chamada de Sem Fundos, e envolve a apuração do pagamento de propinas no valor de 68 milhões, que teria sido feito pelas empreiteiras OAS e Odebrecht a integrantes do PT e ex-dirigentes da estatal. O esquema teria ocorrido entre os anos de 2009 e 2016. O grupo vai responder na justiça pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, apropriação de recursos, corrupção, tanto passiva como ativa. Os envolvidos terão que apresentar resposta à acusação em 10 dias. Será que a gente vai ver algum ovo lá dando resposta para essa acusação, né? Porque as instâncias, uma prevalece sobre a outra, né? As instâncias devidas. Me dá até um nervoso de não poder falar. De repente aparece um ovo lá falando, gente, abafa o caso. Porque o Brasil de hoje é iluminíssimo, né? Não sei, mas olha, tudo de novo. Enquanto isso,
A Procuradoria-Geral da República encaminhou pedido de extinção do Partido Liberal ao STF. A PGR recepcionou o pedido e encaminhou para o STF. Pedido de André Janones, do Danoninho. Ele pediu ao Ministério Público que entrasse com ação na corte e diz que a análise irá para quem? Quem que vai analisar? Ministro, o próprio. Logo, o Fábio Weingarten disse que ia solicitar de imediato a inclusão do Danone no inquérito dos atos antidemocráticos, já que quem prega a extinção do maior partido do Brasil de democrata não tem nada. Vai ter que aprender que quem lacra de forma inconsequente vai perder. Ó, vou falar uma coisa para você, Fábio. Eu não teria tanta certeza como você. Afinal de contas, você sabe, né? As instâncias, elas se sobrepõem, elas se sobrepujam. É o Brasil dos iluministros, filho. É isso. Para terminar, eu queria comentar... Ué, gente, cadê a matéria? Cadê a matéria da Damares? Senhor Jesus, sumiu a matéria da Damares. A Damares fez uma denúncia que o Janjo, ele vetou. Lembra daquele projeto que providencia que os criminosos que cometem atrocidades com criancinhas ficassem num cadastro nacional, um registro para consulta a qualquer tempo, qualquer hora, de qualquer polícia, é um cadastro nacional? Então, o Janjo vetou continuar o nome do monstro ali depois de cumprida a pena, tá? E aí a Damares está denunciando isso, que, quer dizer que o cara cumpriu pena, ele deixa de ser um perigo para a sociedade? Teoricamente não, pela natureza do crime, porque todos voltam a delinquir, se é que vocês estão me entendendo. Então a Damares estava denunciando isso e a gente está acompanhando de perto, porque, senhores, se alguém tem alguma dúvida que a gestão desse Brasil varonil está afeita de defender, vocês sabem quem? Agora não tem mais dúvida nenhuma. Nós chegamos num momento no Brasil que não há mais dúvida, não existe mais dúvida em prol de quem eles tentam legislar. É um país muito difícil, mas eu tô cheia de esperança, porque afinal de contas o Laranjo vem aí e o Laranjo, ele bota a ordem na bagaça toda. E eu não vejo a hora de chegar 2026. E você, o que você tá achando de tudo isso? Conta aqui para mim nos comentários. Só vou lembrar vocês antes de ir que o meu livro, que é o Guia de Cuidados Especiais para Cães Idosos, continua com Black Friday estendida. Vou esperar até hoje à meia-noite, aí eu fecho o carrinho, tá bom? Se você não conseguiu, aproveita, tá R$ 24,95, ó. Chuchu, beleza, você ainda pode parcelar. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e seu comentário, que é o principal de tudo, depois dessa batida de notícias. Se ainda tá vivo, tá bem das ideias, ou já ficou pissuluco, que nem eu, porque eu tô, pra lá de pissuluca. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduarpravaleria@gmail.com. É só você nos apoiar, a gente anda precisando bastante. E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, caso você nos acompanhe de fora do Brasil. Caso você goste, dá aí um RT, um compartilhamento, um like, não custa nada, vai, ajuda a gente. É o Brasil que vai pra frente. Ho, ho, ho.